Dê Voz, sua TV online. Né? Então eles aceitam o casal de lésbicas, mas não aceitam o casal gay. Como é estranho, né? Como é questionável o preconceito no Brasil. E muitas vezes ainda esse rapaz que não está aceitando ou aceita o casal de lésbicas, até convidaria para ir para a cama com elas. De tão machista que é. Eu já vi casos disso, gente. Os homens acham bonito mulheres se beijando. Acham bonitos filmes, etc e tal. Mas quando vão falar de homens, param, travam. Parece que é diferente, é nojento. O nojo, o que a pessoa tem que sentir nojo é de olhar para o espelho e ver o que ela é de verdade. Uma pessoa preconceituosa, que não aceita a diferença. Uma pessoa que não sabe valorizar o que o outro pode passar de bom e de melhor. Porque hoje em dia, se você não vai com uma roupa bonita para certo lugar, você já é julgado. Bom, e hoje aqui no auditório Arthur Parada aconteceu uma palestra com o doutorando Renan Antônio da Silva, que é da cidade de Orlândia, mas está aqui em São Joaquim ministrando essa palestra. Renan, como que foi essa palestra aqui hoje, né? Satisfeito com o resultado, com a participação? Boa noite a todos. Satisfeito sim, Estevão, porque eu vejo a participação dos jovens com um tema polêmico como preconceito, em uma faculdade que também recebeu com tanto carinho, a FACIG, em algo que é pouco falado nas faculdades. Eu achei especial, principalmente as perguntas, os questionamentos desses jovens aqui de São Joaquim da Barra. O que você abordou nessa palestra sobre preconceito relacionado aos homossexuais? Como que foi isso, Renan? O que você abordou? Qual que foi o conteúdo? No começo eu abordei sobre a questão racial também, linguística e social. Como o preconceito ainda existe no Brasil, machismo, a questão de não aceitação dos nordestinos, xenofobia e principalmente também a educação e a homossexualidade. Agora, com relação a esse tema, o que você observa? Isso acontece no Brasil todo, na região também não é diferente, depende da região do país, isso é mais forte. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Como eu disse na palestra, o Brasil é machista, é homofóbico, todo sentido de preconceito o Brasil tem introjetado nas pessoas. Eu vejo que o brasileiro ainda não aprendeu a respeitar as diferenças. Em qualquer lugar do Brasil eu vi isso. E por minhas andanças, por palestras. E por esse não aceitar, ele não respeita, que é o essencial para o ser humano conviver bem um com o outro. Agora, Renan, essa questão também da homofobia, não sei se você ouve isso, as pessoas dizerem que muitas vezes as pessoas utilizam desse artifício para julgar as outras pessoas também. No caso, a questão da homofobia no Brasil. Aqui também na região não é diferente. O que você ouve as pessoas falando com relação a isso? Que sofreu homofobia, às vezes as pessoas estão desinformadas com relação a isso também. É como a questão do bullying. Hoje em dia é tão destacado que parece que tudo é bullying. Mas a questão da homofobia é velada, principalmente na região de Ribeirão Preto, porque não existem muitos dados. Parece que os homossexuais sofrem, com certeza, estão sofrendo, mas não denunciam, não estão nas delegacias, não geram estatística. Então eu creio que esse preconceito ainda está preso dentro das casas, das famílias, que não aceitam esse jovem homossexual, então vai deixar ele isolado e que ele fique cego, surdo e mudo perante os outros. Você ouve também as pessoas dizendo, porque muitas vezes tem o preconceito contra os homossexuais, mas também há o grande desrespeito também por essa classe de pessoas para os heterossexuais. Há um desrespeito também, como você disse aqui na palestra. O que os heterossexuais dizem com relação a isso? Porque não tem uma lei para punir também esse tipo do que acontece. Queria que você falasse sobre isso também. Bom, como eu disse na palestra, não existem vítimas, existem sofredores e sofredores. Em muitos casos, os homossexuais também se colocam como vítimas, mas não mostram também o lado deles não aceitarem o heterossexual, brincarem, realmente não deixando ele se ter uma namorada, ficar atrás do heterossexual, etc. Então eu vejo que o homossexual também ainda necessita descobrir qual é o padrão de respeito dado para si próprio e para os outros. Agora, aqui você citou também das igrejas neopentecostais, que aborda muito sobre esse assunto, mas a polêmica é a seguinte: quando tem essas discussões entre a homofobia, entre as igrejas, não falta também
um respeito maior por conta das igrejas? Porque é totalmente diferente uma coisa da outra. O que você acha também com relação a isso? Depende de cada igreja, cada segmento religioso. É porque ela demonstra certo segmento. Também agora temos igrejas inclusivas, que é apenas para o grupo homossexual. Até isso estão criando. São mais de 3.000 igrejas no Brasil. Como eu disse na palestra, devemos parar com essa ideia de criar gueto, apenas para certo grupo. Balada para grupo gay, para hétero, etc. Por que não uma inclusão total disso? A igreja também não pode deixar de lado certo irmão porque ele é homossexual, porque ele é negro, porque ele é branco, etc. Se ele quer estar ali e procura Deus, que eu disse na palestra que é amor e o respeita do jeito que ele é, a igreja tem que se informar do que é realmente o que a pessoa precisa, e não do que ela tende a dar para essa. Agora, a bancada evangélica que você conversa bastante, um aqui de Orlândia, que é o Marco Feliciano, deputado federal, muitas vezes eles não são mal interpretados, porque quando eles defendem a questão da família, não é uma questão inclusiva, ele defende nas igrejas, porque que tem leis próprias as igrejas, são leis que não condizem com a lei, com a justiça. Eles defendem isso, a união dos direitos civis, eles defendem esses direitos civis dessa classe de pessoas, mas a lei não tem como garantir esses direitos dentro das denominações. Não é um mau entendimento também dessa classe de pessoas muitas vezes? Claro, muitas vezes as pessoas não entendem, colocam palavras na boca do Marco Feliciano de outros pastores. E colocam ele como o grande malvado, como o julgador, mas não sabe o que realmente ele quer falar. Ele tem voz própria, mas ninguém o escuta pelo barulho das panelas, dos gritos, das pessoas que não aceitam a ideia. Primeiro temos que respeitar o que a pessoa tem que falar, o que ela tem de dar de informação para o outro e de acrescentar. Mas certas vezes, certos grupos nem isso querem deixar. Porque, na verdade, eles defendem os direitos civis, a união estável desse grupo de pessoas, eles defendem todos esses direitos, mas eles não podem garantir que as igrejas aceitem as leis do Brasil, no caso, porque são leis próprias. Você observa isso também? Sim, porque hoje em dia a união estável é garantida para o casal homossexual, mas a igreja não deve casar um certo grupo se ela não quiser. Se ela tem a sua própria regra, dogma, pedra, aquilo que está escrito e não pode mudar, fica desse jeito, tem que ser respeitado. Se alguma igreja ou instituição religiosa, seja qualquer uma, aceitar, tudo bem, mas não pode ser algo forte, tocante, de obrigar igrejas a casarem. E casamento é uma coisa, união estável é outra. Então a gente tem que pensar também nessa diferença e como o povo está perdido ainda no que é ter esse respeito e a aceitação. Porque a gente pode estender até mais adiante, porque nem os casais heterossexuais, eles sofrem com isso também pelas igrejas, pelos dogmas religiosos, porque eles podem casar apenas uma vez, muitos casais se separam, eles também muitas vezes não são aceitos, então são regras religiosas, né? O tabu da virgindade até hoje está voltando. Desses tempos, essa atualidade, que tanto se fala em mudança, até hoje a igreja e algumas proíbem o sexo, só apenas após o casamento. Tem que ser pensado, mas respeitado. Tudo tem seu valor, tem a sua mudança, mas é com o tempo. Não pode ser agora, hoje, com o passar dos anos. Renan, com esses anos que você tem pesquisado esse tema e outros também relacionados ao preconceito, porque o preconceito é geral, sobre tudo, né, que existe, sobre pessoas, sobre situações, enfim. O que você tem percebido? Você acha que o Brasil tem avançado ou vai demorar muito ainda para ter um passo importante nessa mudança? A mídia tenta mostrar que tem esse avanço, com beijos gays em novelas, etc. e tal, como já tivemos em 2 novelas. Mas temos um retrocesso ainda nessa questão da aceitação, dessa ideia de que o diferente pode estar junto com o outro, que é o certo. Que para muitas pessoas o diferente tem que ser excluído. Não, como eu disse também, em certas escolas, o preparo dos professores. Não existe um preparo até hoje para mostrar a inclusão. Seja ela para um homossexual, uma criança com síndrome de Down, um negro, ele é sempre rejeitado pelo professor. Ele não quer incluir. Isso mostra o despreparo na educação, na justiça, em todos os caminhos que o Brasil ainda tem que mudar para ser melhor. Tá, Kelly Cristina Casteleto Coutinho.
Kelly, hoje aqui no Arthur Parada, vocês promoveram uma palestra com os alunos da FACIG aqui de São Joaquim da Barra. Qual que é a avaliação que você faz dessa palestra, com a participação dos estudantes também? Essa é a 7ª edição da Semana Temática, né? A FACIG já está indo para o seu 8º ano e essa é a 7ª edição. Como todos os anos, a gente sempre traz temas polêmicos, temas atuais, e trazer a palestra do Renan Antônio para os alunos da FACIG, para a comunidade FACIG, só foi um ganho. Uma vez que, pelas perguntas, todos puderam ver que os alunos ficaram interessados, debateram, e foram perguntas inteligentes, porque o preconceito no Brasil existe, não só na homofobia, mas em outros aspectos. Mas a homofobia hoje no Brasil é um tema polêmico. Então, eu acho que só tem a ganhar, foi positivo e meus parabéns a ele. E aqui participaram todos os cursos. Quantos alunos mais ou menos participaram aqui hoje dessa noite, dessa palestra? Hoje nós estamos com 3 cursos, é o curso de gestão em RH, é o curso de administração focado em logística e o curso de ciências contábeis. A maioria dos alunos estavam aqui, o primeiro dia é só para os alunos e professores da FACIG, né? Amanhã já é aberta as escolas técnicas de São Joaquim e região, na quinta também e na sexta, último dia encerrando com o lançamento da revista científica, também é aberto para as cidades vizinhas e comunidade joaquinense. Mas hoje, sendo só para os alunos da FACIG, a gente alcançou um público pelas listas de presença de 90%. Ficou satisfeito? Fiquei muito satisfeita.